E aí galera, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal de matemática com o professor Paulo Pietro. E o meu lema é: matemática é prática, quanto mais você pratica, melhor você fica. Bom, então recapitulando, na aula anterior nós começamos a aprender a calcular volume de um cilindro, beleza? Nós trabalhamos a questão 1 da página do livro didático de vocês, do terceiro bimestre, de matemática dos terceiros anos, beleza? Do ensino médio. Então vamos lá, olha só. Agora nós vamos para a questão da atividade número 2. E a atividade número 2 diz assim, ó. Um caminhão de transporte de inflamáveis transporta combustíveis em um tanque formado pela composição de um cilindro com duas semisferas, conforme mostra a imagem. E vocês têm aí na página de vocês, entre a página 160 e 161 precisamente. Muito bem. Quando você olha para isso aqui, então você tem que pensar assim, ó. Esse camarada aqui, ó. Esse carinha aqui que está no meio aqui, entre as duas semisferas, é o cilindro. Essas duas pontas aqui são duas semisferas. Mas se eu pensar assim, ó. Se eu tenho meia esfera de um lado e eu tenho meia esfera do outro, se eu juntar as duas, eu vou ter uma esfera completa. Muito bem. Então, vamos começar a calcular esse carinha aqui, ó. Até porque nós vamos desenvolver duas habilidades aqui. E ele está dizendo assim para mim, ó, que daqui até aqui eu tenho 6 metros de comprimento. É como se você estivesse vendo um caminhão de combustível na rua aí, beleza? Agora pensa comigo, mas professor, o senhor está falando que isso aqui então é o que? A altura? A altura. Porque se você pensar assim, ó, o caminhão está deitado, o maior comprimento dele daqui até aqui é 6 metros. Logo 6 metros, se eu colocar em pé, eu vou pensar que é 6 metros de altura. Assim como você vê uma caixa de água em pé. Tá bom? Só para você entender, não fazer confusão na hora. Então, quando você vai calcular a área de um cilindro, você vai dizer assim, ó, que o volume do cilindro é igual a π vezes o raio elevado a 2 vezes a altura. Não esqueça da altura. Beleza? Então a gente já sabe que o volume do cilindro é igual a π, que a gente sabe que é 3,14, já vai entrar na conta, vezes. Qual é o meu raio? Quando você olha aqui, ó, você tem que pensar assim, ó. Ele disse que o raio, ele está me dizendo um nome aqui, 0,9, que começa aqui e termina aqui. Se termina aqui, você tem que pensar assim, ó, se o raio é metade do diâmetro, o diâmetro ele não vai entrar na conta, galera, mas eu queria que você já fosse se habituando a isso. Então eu vou dizer assim, ó, se o raio é 0,9, então o diâmetro vai ser igual a 0,18. Beleza? Que é metade, que é meu raio. Só para vocês irem se aprofundando mais nessa questão. Para não ficar muito óbvio assim, ou dúvida, né, na hora de resolver a questão. Então, muito bem. Então, aqui eu vou colocar o 0,9 elevado a 2 vezes a altura, que é 6. E vamos começar resolvendo isso aqui, ó. Então eu vou pensar assim, ó, que o volume do cilindro é igual, o π, galera, é 3,14, vou colocar aqui, ó, 3,14 vezes 0,9 vezes 0,9 é o mesmo que 9 vezes 9, que é 81, mas como é o número que está depois da vírgula, você vai colocar o 0 de novo, vírgula 81, vezes 6. E aí nós vamos fazer o que, ó? O volume, então, do cilindro é igual a 3,14 vezes... E aí você vai fazer essa multiplicação aqui para mim, ó. 0,81 vezes 6. Que vai dar precisamente 4,86. Beleza? Agora qual é o próximo passo? Multiplicar esses dois aqui, ó. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou chegar no valor total do cilindro, o volume total do cilindro. Então ó, o volume
total do cilindro vai ser igual a 3,14 vezes 4,86. Vocês podem estar usando calculadora ou fazer à mão. Eu gostaria que vocês fizessem, de verdade, no papel, à mão. Por quê? Para praticar isso, tá bom? Lembrando que matemática é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E segundo detalhe, na hora da prova, ou de um concurso, de um Enem, você não pode usar a calculadora. Por isso a importância de praticar, tá bom, galera? E vai dar esse número aqui, ó. 15 mil litros. Beleza? Que nós estamos falando de volume líquido, certo? Aqui nós vamos estar falando de ml, que vai dar 2.604 ml. Então, ó, 15 mil litros, 2.604 ml. Então, esse carinha aqui, ó, é o valor total do cilindro. Vou colocar ali então, que deu 15 mil litros, 2.604 ml. Cilindro. Agora, o cilindro. Agora, o que eu preciso calcular? A esfera. Vou calcular esses dois caras aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Como os dois lados é igual, eu calculo como se fosse uma esfera só. Então, olha só. Como se fosse igual a gente fez lá na primeira atividade, lembra? Então, a gente colocou assim, ó. O volume da esfera é igual 4 dividido por 3 vezes o π vezes o raio elevado à terceira. Agora, olha só, a gente já tem o raio não muda. Então, você vai vir aqui e vai dizer assim, ó, que o volume da esfera é igual a 4 dividido por 3 vezes o π, que é 3,14, vezes 0,9 elevado à terceira. Primeira coisa que eu preciso resolver é esse carinha aqui, ó, potenciação. Então, eu vou dizer que o volume da esfera é igual a 4 dividido por 3 vezes 3,14, que vezes esse carinha aqui, ó. Lembrando vocês que assim, ó, depois eu acrescento o zero. Eu sei que tem o zero na parada, não tem? Então, eu vou colocar ele aqui de cara, ó, 0, agora, se eu pensar assim, ó, 9 vezes 9, 81, que já deu aqui, ó, vezes 9, vai dar 729, ó. Portanto, vai ser 0,729. Agora, olha só. Quando eu multiplico esse cara por ele, ao invés de eu multiplicar 3, 4 vezes esse carinha já direto, eu estou fazendo passo a passo, mas você pode, tá, galera? Então, você vai fazer assim, ó, volume da esfera que é igual 4 vezes, vou trocar aqui só, 4 vezes esse carinha aqui, sempre vai dar esse número aqui, ó. Eu até falo sempre para os alunos em sala fazer isso aqui já direto, tá bom? Dividido por 3 vezes esse cara aqui, ó, 0,729, tá bom? Lembrando vocês, galera, deixa eu apagar aqui, ó, para não fazer confusão com aquele 0,9 ali, ó. Eu peguei esse carinha aqui e desci ele aqui, ó, 0,729. Vou multiplicar os dois e dividir por 3. Então, se eu disser assim, ó, que o volume da esfera é igual a 12,56 vezes 729, perdão, eu vou ter um total de 9.000 litros, 5.624 ml. Então, vai ficar, ó, 9.000 litros, beleza? 5.624 ml dividido por 3, que vai ser igual a 3.000 litros, 52,08 milímetros. 52,08 milímetros. E esse é o meu resultado. Lembrando que esse carinha aqui está antes da vírgula, antes dos pontos aqui, galera. Nós estamos falando de 1.000 litros. O restante é ml. Portanto,
É sempre assim, ó, valor igual ou aproximado. Preste muita atenção nisso. Agora eu vou juntar os dois. Então eu vou pegar ó, esse valor total com aquele valor total. Então se eu pegar aqui, ó, 15.000 litros, 2.604 ml, mais, ó, aquele valor que eu descobri ali, ó, vírgula debaixo de vírgula, 3.000 litros, 500 não, 5208 aqui, ó, perdão, aqui, ó. Só para ficar bem bonitinho aqui para vocês, vou igualar zero só para não fazer confusão. Vou somar os dois, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou ter o 8, eu vou ter o 4, eu vou ter o 2, eu vou ter o 11, sobe 1, baixo 3, aqui dá 8 e aqui dá 1. Vírgula de baixo de 18.000 litros, 31.248 ml. Agora, quando a gente olha aqui, ó, o número mais próximo que a gente tem é esse cara aqui, ó, que é a C, tá vendo? Então, esse valor aqui, a gente pode dizer que é igual ou aproximado, beleza? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E agora, detalhe, tá, galera? Nós vamos para a atividade de número 3 da página do livro 161, na próxima aula. Valeu, obrigado!